Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conexão, Propósito e Resultados, em celebração aos 72 anos da M. Dias Branco. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema que está no coração da estratégia da M. Dias Branco. A gente vai falar sobre clientes e consumidores e como tomar decisões pensando nesse público é muito importante para o nosso crescimento. E para falar sobre isso, eu estou aqui com os nossos vice-presidentes, Sidney Leite, vice-presidente de Supply. Olá, Thiago, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para discutir um pouquinho sobre esse tema. Obrigado, Sidney. E Matheus Alencar, vice-presidente comercial e de marketing. Muito obrigado. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Oportunidade ótima de falar desse público tão especial para a M. Dias. Legal. Comece então falando pra gente assim, qual é a diferença entre clientes e consumidores? Eu acho que é legal a gente começar deixando claro esse conceito. Excelente, excelente. Bom, de uma forma bem prática, clientes são os pontos de vendas que vendem os nossos produtos para os nossos consumidores. Portanto, de uma forma bem simples, bem direta, pessoal, ponto de venda é aquele que é o nosso cliente. Seja através de uma distribuição direta, seja através dos nossos distribuidores, entregamos as nossas mercadorias para os nossos clientes. Esses clientes disponibilizam os nossos produtos para os nossos consumidores, que, aliás, são os nossos grandes e verdadeiros patrões, nossos chefes. Perfeito. Pronto. Depois dessa explicação, diz pra gente, Matheus, quando a gente fala em colocar o cliente no centro, o que isso realmente significa no dia a dia da nossa empresa? Muito bem. Vamos pensar aqui, a nossa grande missão é a gente entregar todo esse portfólio maravilhoso que a gente produz com tanto carinho, com tanta competência, para que os nossos consumidores tenham acesso a esse portfólio e possam realmente consumir e degustar os nossos produtos. Para que isso aconteça, é fundamental esse elo da cadeia, que é o cliente, né, que é onde o consumidor vai acessar o nosso produto, que esse cliente esteja satisfeito com a gente, que a gente possa estar prestando um bom serviço para esse cliente. No final do dia, se a gente não consegue atender as expectativas desse cliente, por consequência, a gente não vai conseguir atender as expectativas dos consumidores. O produto não vai estar disponível, o preço não vai estar adequado. Enfim, a gente não vai ter um trabalho concluído para atingir os nossos consumidores. Colocar o cliente no centro da nossa estratégia significa estar próximo a esse cliente, entendendo o que ele precisa de solução. Aí eu não estou falando só dos nossos produtos, eu estou falando de uma solução de atendimento comercial, eu estou falando de uma solução de um modelo logístico, eu estou falando de uma solução que envolva estratégias de comercialização para que ele também possa alcançar os consumidores. Então, no final do dia, a nossa missão enquanto companhia, ela é oferecer os produtos de qualidade para os nossos consumidores. Mas sem o foco no cliente, que é um elo fundamental nessa cadeia, a gente não consegue cumprir essa missão. Então, colocar o cliente no centro dessa estratégia para que essa ponte seja bem feita é fundamental. Excelente. E Sidney, você se lembra de uma decisão importante que foi claramente influenciada por uma escutativa do cliente? E o que a gente aprendeu com isso? Não tenho dúvida, Timbó. Pegando o gancho aí que o Matheus comentou, né, que o cliente é o elo para chegar no nosso consumidor. E tem toda a inteligência atrás disso. O que cada ponto de venda vai ter, quais são os produtos, qual o portfólio. E, consequentemente, quando o cliente tem esse portfólio na mão e quer prestar esse serviço ao consumidor, claro que ele tem que ter um bom nível de serviço logístico, ele tem que ter os produtos na hora certa, na quantidade certa, naquele determinado dia, ele precisa ter isso exposto nas suas gôndolas. Eu vou dar 2 exemplos práticos que nós tivemos. Um é com ela muito regional, o outro é nível nacional, certo? De nível regional,
nós aproximamos muito de um dos nossos clientes, grandes clientes, regional, no qual favoreceu a escutativa. Do quê? O que o cliente efetivamente tinha de oportunidade, de enxergar de oportunidade para conosco, né? Quais são os serviços que nós poderíamos melhorar? Na outra mão é o quê? Falamos para o nosso cliente o que ele precisaria também melhorar para que juntos chegasse uma solução para não ter ruptura, para ter o produto na quantidade certa, etc, no preço correto. Isso foi feito um alinhamento muito importante que melhorou o nosso serviço significativamente. Então, o cliente ficou satisfeito, o consumidor ficou satisfeito e, obviamente, nós, como M. Dias Branco, temos uma melhor prestação de nível de serviço. Então, esse é o nível regional. Um alinhamento ali entre a empresa e o cliente, o mercadista, né? O supermercado, né? A escuta, né? Como é que a gente pode trabalhar melhor? Exato. Ter ruptura. Exato. E o outro exemplo que eu dou, mas esse é o nível nacional, é o quê? Agora em 2024, nós fizemos uma pesquisa com uma empresa que nos ajudou a escutar os principais clientes, né? Não somente essa empresa especializada do nosso negócio, mas vários business, né? Não somente do nosso segmento. Sim. Então a especialidade era escutar cada cliente A, B e C. O que a M. Dias Branco representa para você? Qual que é o nível de serviço? Qual que é isso aqui? Tá? Que nós montamos tivemos a informação qualitativa. Né? Olha, dentro de todos os clientes que fornecem para o cliente A, como que eles nos enxergam? Né? Cliente B, mesma coisa. Como que eles nos enxergam? No final, nós encontramos a nossa posição de nível nacional. Sim. Que vai nos favorecer a trabalhar em pontos importantes que foram observados por essa empresa que nos ajudou a dar um salto positivo com relação ao nível de serviço. Né? Então, nós queremos ficar entre o top 10 ou os 10 melhores fornecedores para esses principais clientes. Então, são dois exemplos práticos que favoreceu a escutativa perante os nossos Legal, clientes. bons exemplos mesmo. Matheus, e aí, com os dados sobre o comportamento e a preferência do consumidor, eles estão moldando as nossas decisões hoje na M. Dias Branco? Muito bom. Eu sou apaixonado pela utilização dos dados. Eu acho que essa é uma jornada que só vai avançar. Não tem... Sim, nós todos os dias vamos usar cada vez mais os dados. Eu vou dar alguns exemplos. Você sabia, olha que número curioso. Hoje, no varejo alimentar brasileiro, existem 9 bilhões de transações envolvendo a compra e a venda de um produto. Né? Assim, o consumidor vai até um varejo, uma loja, e compra um produto. Isso é uma transação. São 9 bilhões por ano que acontece. A M. Dias está presente em as nossas categorias estão presentes em 99% dos lares brasileiros. Portanto, a gente pode dizer que existe uma oportunidade de 9 bilhões de transações. Agora, como é que elas acontecem? Aonde? Em que horário? Qual é o valor? Então, vamos lá. Quem é que compra o biscoito? É a dona de casa? É a criança? É o adolescente? Qual é a faixa de renda desse consumidor? Com que frequência ele vai até a loja? Quantas caixas ele compra? Isso interfere para que você consiga fazer uma política comercial que atenda essa demanda. Então, se ele está acostumado a gastar 10, não adianta eu lançar um produto com 20, que custe 20. Se ele compra 500 gramas, não faz sentido eu lançar um produto que tem 800 gramas. Se ele vai 3 vezes no supermercado, não adianta eu fazer promoção só uma vez. Então, dessa forma, tanto para entender o comportamento do shopper, do comprador, ali, do consumidor que está comprando na loja, quanto para entender também campanhas de marketing. O que ele está buscando? A gente consegue ver, por exemplo, que existe um interesse muito grande sobre saudabilidade, um consumo mais consciente. A gente consegue ver que as pessoas estão buscando produtos mais premiums. Então, todos esses dados, eles nos ajudam a definir estratégias, seja para criar as nossas campanhas, seja para criar o nosso marketing, né, dos nossos produtos, ou para estratégias comerciais que a gente vai levar para o mercado.
E para lançar novos produtos, né, Cid? Não tenha dúvida. Acho que o lançamento de produto é fundamental para os nossos consumidores. Como você comenta, né? O que o nosso consumidor efetivamente gostaria de ter à sua mesa? Quando a gente fala do cliente, ele é o elo de ligação. Mas quando pega o nosso portfólio, nossas categorias, e tem a percepção daquela de realmente comer aquele produto em várias ocasiões de consumo, ele vai falar, pô, como é que esse produto chegou até aqui? E se tiver qualquer tipo de observação, né, no produto desse, um link não vai ser o cliente, daí começando a ter o link diretamente com a empresa. E quando nós falamos diretamente com a empresa, nós temos os canais, né, de link com o consumidor, né? Quando fala assim, olha, consumidor, olha a M. Dias Branco, eu estou achando seu produto doce, salgado, bom. Esse aqui foi o melhor produto que eu comi. Então, são as manifestações dos nossos consumidores. E essa manifestação nos traz subsídio interno para identificar se podemos melhorar alguma coisa, se nós temos alguma oportunidade de fornecer algum outro tipo de produto que não está no mercado naquele momento, começa a ter, certo? E a gente trabalha, como o Matheus comentou, estamos 99% do lado da vida. Agora imagine a percepção de cada consumidor. E cada região do país tem a sua característica de qualidade, né? Porque a qualidade, todas as empresas têm, mas qual é a qualidade percebida do consumidor? Então ele faz um link do que, olha, eu prefiro um pouco mais doce, ou não, menos doce. Eu prefiro, quando fala chocolate meio amargo, né? Então tem diversas características. E quando nós colocamos isso, identificando a manifestação do consumidor, a gente entende que a gente não pode ser estático, nós temos que ser muito dinâmicos, né? Para a gente atender cada vez melhor o nosso consumidor. E esse consumidor hoje, que cada vez mais exigente, que está correto, né? Porque quando nós colocamos nosso chapéu de consumidor, a gente na gôndola achar o melhor produto que me agrada. Então nós buscamos, dentro de todo esse portfólio, agradar o consumidor em todas as regiões do país. Sim, legal. Queria agora falar um pouquinho de cultura, né? O mindset voltado para o cliente e para o consumidor. Quais práticas, aí, na opinião de vocês, ou rotinas, ajudam a manter o cliente no centro, mesmo quando o time está lidando com processos internos complexos? Com você, Matheus, primeiro. Muito bom. Eu vou tentar dar um exemplo, que acho que é uma coisa que a gente vive todos os dias. Então, muitas vezes, o cliente faz um pedido e, por alguma razão, ele não recebe esse produto. A gente falhou. A gente falhou como companhia, a gente falhou como grupo, com o nosso propósito. Por que falhou? Né? Porque, de repente, uma previsão de venda não foi feita da forma correta. Porque, eventualmente, a tabela de preços que deveria estar no sistema não foi colocada da forma correta. Não tem a disponibilidade do produto naquela unidade. Por qualquer que seja a razão, falhamos. Qual é a tendência natural da gente fazer? Não foi meu problema. Se defende, né? Eu me defendo. Terceirizar, né? Eu me defendo. Então, assim, eu fiz a minha parte, né? O problema está naquela área. Está naquela pessoa. Isso, pessoal, para a nossa organização, é um pecado enorme. A falha foi da M. Dias Branco, a falha foi nossa, do grupo. Então, não importa se você fez a sua etapa bem feita. O dever de cada um aqui é reconhecer, ir lá e tentar ajudar a área amiga, a área, enfim, parceira, né? Para que a gente junto ache uma nova solução. Então não adianta eu falar assim, eu fiz a minha parte. Claro, que bom que você fez a sua parte, parabéns, mas falhamos, não conseguimos entregar o produto. E aí? Então isso se dá para o cliente. Da mesma forma, o consumidor. Olha o esforço que a gente tem para entregar os produtos de qualidade. A formulação que o Sidney tanto colocou aqui com tanto carinho, as nossas fábricas no estado da arte, mas de repente o produto não está bem acondicionado. O produto ficou ali no mercado, venceu. Vai perder a qualidade, o nosso consumidor não vai gostar do nosso produto. Não importa se eu fiz uma campanha, se eu vendi, se eu entreguei.
o produto tem que estar na qualidade. Se você está ali, você viu uma situação dessa, você precisa agir sempre pensando que você está ali para atender as expectativas dos consumidores e dos nossos clientes. Ok. Eu acho que eu vou pegar essa fala do Matheus e que nós temos que aprender com as oportunidades que a gente enxerga. Né? Sim. Qualquer anomalia que aconteça, que o nosso cliente não seja bem atendido, como o Matheus bem colocou, qual foi a causa efetiva? Né? Nós precisamos desenhar o processo bem, né? Ser tudo sistematizado, ter os procedimentos corretos em toda a cadeia de valor, né? Para que isso não seja impactado. Para que possamos garantir que todos os profissionais entendam quais são os procedimentos e processos dentro da companhia. Então, você desenha o processo. Depois, prevaleçam KPI, ou os indicadores, né, que estamos falando aqui, bem estabelecidos. Olha, se nós garantirmos esse processo, o nosso cliente vai ficar satisfeito, o nosso consumidor vai ficar satisfeito, nós vamos atingir um indicador favorável para a gente, que, consequentemente, para o nosso consumidor e cliente. Satisfeito? Isso é um organismo vivo, porque a oportunidade de melhoria sempre vai existir. Só que nós temos que ter uma linha de comunicação muito sadia dentro da operação. Porque imagina, nós estamos falando aqui, gente, de 17 unidades produtivas, 27 centros de distribuição, milhares de lives. Uma máquina complexa, né? É uma máquina complexa, é um sistema complexo. Então, se a gente não, ao menos, ter um processo bem desenhado, capacitar as pessoas para que enxerguem os seus processos, para que possamos entregar o melhor serviço, quando eu falo melhor serviço, não é somente para o cliente, não, até para o cliente interno. O cliente externo e o cliente interno, que é fundamental para o nosso cliente externo ele estar satisfeito, senão a gente não consegue. Perfeito. Esse conceito, né, de escutar o cliente também se aplica internamente, não é verdade? Completamente. Eu acho que assim, escuta ativa, até esse processo de você pedir feedback, né? O que você acha que eu estou fazendo da minha área? Tá? Me ajuda, né? Prestando um bom serviço. Me ajudar. Ele falou aqui no começo de que ele foi lá, ouviu, às vezes até nessa sessão de feedback, de escutar, você acha para o cliente uma oportunidade dele melhorar também como cliente. Porque ele também, de repente, pode estar fazendo alguma coisa que não sabia. Então, essa escuta ativa é fundamental. E vender mais é ganhar, né? Para o cliente, a gente. Claro, sem sombra de dúvida. Vamos lá. Como inspirar todos os times, inclusive os que não estão na linha de frente, a se conectarem com as necessidades do cliente? Então, para quem está na linha de frente, eu vou perguntar para o Matheus, e para quem está aqui mais em casa, eu vou perguntar para o Sidney. Perfeito. Olha, eu queria primeiro começar agradecendo todo esse time incrível de colaboradores que põe tanto carinho naquilo tudo que faz. Então, para você que está ouvindo aí o podcast, que pode nos acompanhar por imagem, ou vídeo, ou áudio, o que é que seja, muito obrigado. A sua contribuição faz com que a M. Dias seja líder no mercado de biscoito de massas no Brasil. Não é o vendedor, não é o diretor, não é o vice-presidente, não é o presidente que faz isso. É cada pedrinha que a gente coloca na nossa companhia. Então, quando você faz uma embalagem bem feita, quando você faz um produto bem feito, quando você transporta o produto da forma correta, quando você faz uma análise de que ali tem uma oportunidade, quando tem uma área de recursos humanos qualificando, treinando as pessoas, quando tem uma universidade que está aqui preocupado em passar as mensagens corretas, isso torna, com toda certeza, isso é inspirador. É importante que, quando eu falo que o consumidor é o nosso grande chefe, a razão da gente existir, ele é. Mas quem é que encanta esse consumidor é a empresa inteira, não é só o produto. O produto, ele representa a última etapa de um trabalho que foi feito por tanta gente, né? Então, eu acho que você ter a consciência de que o que você está fazendo tem um propósito, né? A gente fala de sonhar, alimentar as pessoas, de realizar. Esse é o propósito do que você está fazendo aí no seu dia. Você não está aí agora, de novo, olhando uma planilha, fazendo um call. Não, você está contribuindo para essa missão
de alimentar e realizar sonhos dos nossos consumidores. Então, na minha cabeça, assim, Timbó, eu acho que a gente tem que ter sempre essa percepção do que a gente faz como grupo, que é muito bacana. As marcas, os produtos, é inspirador. É só olhar o portfólio. Quem faz isso aqui é esse grupo. Quem faz esse portfólio maravilhoso são essas pessoas. E é isso que tem que chegar lá na ponta para os nossos consumidores, sendo bem exposto, bem precificado, com qualidade, né? Comunicando para os consumidores tudo aquilo que a gente quer comunicar. Acho que eu busco, assim, todos os dias, tenho muito orgulho, de verdade, de fazer parte de uma companhia que faz com tanto carinho e tão bem feito o que faz. Isso aí que você falou, Matheus, realmente encanta essa companhia, né? O Matheus está aqui há 45 dias. 45 dias e você está tendo a experiência, né? Está tendo a experiência. Exato. E Você chegando há 13 anos. Olha aí. É realmente encantador. Acho que essa empresa aqui tem um DNA que foca ao nosso consumidor, foca as pessoas, uma grandeza esplêndida. Eu acho que casa tudo aí vendo tudo que nós temos para oferecer aos nossos consumidores. Mas voltando à sua pergunta aí, Timbó, em público interno, ele busca continuamente estar próximo daquilo que tem que favorecer o cliente, o consumidor. Vou até citar um exemplo muito, mas muito recente, que foi uma coisa de parabenizar mesmo, muito bacana. Recentemente tivemos um endomarketing do Lamen Zero, pela área tributária do Gustavo, que foi liderado esse endomarketing pela Vanessa, do tributário. Ela incentivando o quê? A equipe dela a demonstrar o produto Lamen Zero, que é um case de sucesso nosso, certo? Então, isso faz com que, além de mostrar para o consumidor que o funcionário admira esse produto e confia nesse produto. Eu imagino como é que é a repercussão quando chega para o cliente, quando cada membro dos colaboradores leva para sua família, coloca numa rede social. Então, a repercussão disso é muito positiva. E todos nós podemos fazer isso, pessoal, dentro das nossas marcas, dentro dos nossos produtos, dentro de cada região. Temos aí produtos fantásticos e a gente sempre fala, a gente brinca, né? Tem a equipe que vende e a equipe que ajuda a vender. Nós somos a equipe que ajuda a vender. Exatamente. Isso aí, é muito bom, né? Quando cada área entende aí o seu papel dentro desse mecanismo todo que é a companhia, sem dúvida. E tem histórias que mostram bem como isso acontece. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma história para compartilhar que tenha marcado vocês sobre um feedback de cliente que mudou a nossa forma de atuação. Olha, eu acho que às vezes isso pode acontecer para o bem e pode acontecer para o mal, né? Sim. Mal que eu digo assim, às vezes o feedback é ruim, Por feedback nada, né? Exatamente. Então, a partir do momento, eu vou tentar trazer para vocês, como o Sidney disse, tem 45 dias que eu estou rodando, já fui em 10 unidades das nossas 17, quase um dia em cada cidade, mas já tive a oportunidade de visitar o mercado, em 10 mercados diferentes, e todo dia eu estou tentando escutar como é que a gente precisa ajustar a nossa conduta. Então, mais recentemente a gente estava fazendo uma visita em São Paulo, por exemplo, e a gente viu que, assim, a gente precisa mudar. A gente precisa se reinventar em algumas das nossas estratégias, em algumas das nossas políticas de preço, porque a gente estava se posicionando no mercado, por exemplo, numa embalagem de creme cracker. Então, você está ali, você conversa com o cliente, você vê que o concorrente está praticando um preço diferente, a gente precisa voltar para casa, replanejar, fazer uma reengenharia da nossa estratégia comercial e ajustar. Então, isso é um exemplo prático de um monitoramento do mercado todos os dias, olhando se o produto está posicionado da forma correta, se o produto está atingindo o público que ele precisa atingir. Todos os dias a gente faz isso. Acabamos de fazer uma reunião hoje cedo, enfim, no seu horário mais cedo, a gente fez uma reunião para discutir estratégias de lamen. Então, isso são exemplos maravilhosos. Agora, por exemplo, a gente estava lá também semana passada olhando a estratégia de comunicação da nossa marca Piraquê.
que é uma marca incrível, que assim, que tem toda a originalidade de fazer um biscoito que é único, que só ela faz, só a Piraqui faz dessa forma. Então, com esse monitoramento constante, ouvindo consumidores, ouvindo os clientes, a gente consegue pegar grandes oportunidades e agir imediatamente. Então, vamos lançar uma campanha maravilhosa, está chegando em pouco tempo, com o Piraquê também, reforçando essa originalidade, essa autenticidade das nossas marcas. Tudo isso ouvindo os nossos clientes. O cliente que foi lá e o consumidor que fala, nossa, os biscoitos da Piraquê são diferentes. Legal. Você, sim, tem algum Eu vou acrescentar também na prática, né, vida real, que Matheus e eu vivemos agora recentemente, que na realidade quem incentivou essa discussão foi o nosso próprio cliente, junto com o Matheus, um grande cliente do Nordeste, né, que favoreceu a escuta, veio até nós, fizemos uma reunião, uma cadeia de valor praticamente, toda a equipe do marketing comercial, equipe de supply, equipe de pricing, o nosso cliente mostrando claramente onde que tinha as oportunidades, da mesma forma MDias mostrando onde tinha as oportunidades, discutimos de uma forma muito sadia para o melhor dos negócios, tanto o negócio dele como o nosso negócio. Resumo, saiu depois um belo plano de expansão para os próximos anos. Exatamente. Isso é fundamental, né, essa escutativa. Legal. E você, Cirine, você que está aí há 13 anos com a gente, não é isso? Isso. Você acredita, né, que a gente ainda tem a evoluir nessa questão de ouvir o cliente, de ouvir o consumidor? Como você acha que a gente pode melhorar essa nossa competência de escuta? Eu sou convicto. Sou convicto disso. Porque isso que nos alimenta a melhorar. Sempre nos alimenta a ter o melhor serviço. Quando falo para o consumidor, ter os melhores produtos. Comentei mais cedo sobre o serviço de atendimento ao consumidor nosso, que ele é fundamental, né? A gente tem as manifestações que os nossos consumidores colocam lá no saque. Isso é um organismo vivo. A gente não pode parar. Porque alguns exemplos que nós temos é o que? O que deu certo hoje, o que está bom hoje, não necessariamente vai ser bom para amanhã. Quando a gente olha, por exemplo, malha logística, né? Pode ser bom hoje. Mas daqui a pouco muda algum modelo, alguma coisa, eu tenho que reinventar. Temos que refazer. Sim. Então, isso é uma forma constante. Quando a gente fala na área de operações, tanto quando falando da área de suprimentos, tem que sempre reinventar para ter os melhores fornecedores, as melhores matérias-primas dentro de casa. Quando nós falamos nossa pesquisa e desenvolvimento, sempre tem que estar pesquisando não somente o produto para o nosso consumidor, mas a matéria-prima que nós utilizamos para fazer nossos produtos. Quando nós falamos da área industrial, ela tem que ter uma capacidade de entrega, de qualidade assegurada, de ter um bom produto na qualidade esperada pelo nosso consumidor. E quando a gente entrega esse produto para o nosso cliente, ele tem que estar íntegro, tem que estar lá no ponto de venda, na hora certa, no tempo certo, na qualidade certa. Certíssimo. A gente está chegando no final aqui do nosso podcast. Eu tenho mais uma pergunta para vocês dois. Se vocês pudessem dar um conselho para quem quer tomar decisões mais centradas no cliente, qual seria? Primeiro lugar, fique próximo ao seu cliente, ao seu consumidor. Escute. Ele fala. Você tem que estar próximo, escutando os seus consumidores, atento a eles. Eu acho que até para pegar essa última pergunta que você fez ao Sidney, se o seu cliente está satisfeito, seu consumidor está satisfeito, parabéns. Mas não quer dizer que você pode relaxar. Porque se você relaxar, é a brecha que você dá para ele te abandonar. Então, muito atenção aos seus clientes, aos nossos clientes, aos nossos consumidores. Todos os dias, escute o seu consumidor, escute o seu cliente. É assim que a gente vai manter uma base saudável, um negócio que está próximo e que a gente vai continuar entregando os desejos e as expectativas desses nossos clientes consumidores. E a gente não pode esquecer, né, Matheus, que a gente está num mercado
Existem competidores. Né? Exatamente. É nessa brecha que ele vai entrar. Exato. Ele está falando, olha, eu quero um produto assim, eu quero um produto assado. Eu não estou satisfeito com isso, eu não estou satisfeito com aquilo. É aí que ele entra. Então, se você está próximo dele, você está ouvindo, isso alimenta as suas políticas, isso reflete nas suas ações, e você ter isso como cultura de insatisfação do nosso lado plenamente, de que a gente quer sempre fazer o melhor, aí eu acho que a gente vai ser bem sucedido no que a gente fizer. E o seu conselho, Sidney, qual seria? Eu vou dividir em dois aqui, né? O cliente externo, isso que o Matheus comentou, assina embaixo, temos que estar próximo mesmo, principalmente quando nós falamos da área de supply, que é ouvir muito. Acho que toda a nossa operação, ela tem que ter no seu DNA essa vocação de estar muito próximo ao cliente. Isso é fundamental para o sucesso do nosso negócio. Da mesma forma que nós movimentamos, como foi comentado, os nossos concorrentes estão movimentando também. Sem dúvida. E quando nós falamos de M. Dias Branco, que tem mais 30 e poucos por cento do mercado, 33% do mercado, então os nossos concorrentes ficam de olho na gente. Então, se nós não formos melhores, formos mais competentes, e mais eficientes, alguém vai entrar no nosso lugar. Então, isso nós não podemos permitir. E a gente não permite, porque temos profissionais de qualidade aí ao extremo com relação a isso, nós não precisamos ter problema. A segunda parte, não deixando de cliente, mas olhando o cliente interno, temos que ter uma boa relação entre áreas, precisamos ter um entendimento, né, daquilo que eu faço ou daquilo que eu entrego para o cliente interno como insumo, né, de ter uma comunicação bem alinhada para que não seja impactado em problemas que afetem nosso cliente externo, consequentemente nosso consumidor. Isso aí. Queria deixar o espaço aberto para vocês, de forma bem livre, aí, darem um último recado, de repente complementarem aí alguma mensagem que queiram passar para os nossos ouvintes aí. Bom, eu vou começar então, depois eu passo a palavra para o meu decano aqui. Pessoal, primeiramente, assim, muito obrigado por me dar essa oportunidade de me juntar a uma família, que eu falo a família, não é a família M. Dias Branco, não, a família da empresa M. Dias Branco, desse grupo de pessoas aqui, que na minha concepção é uma grande família, que faz um trabalho tão bonito. Eu estou muito animado de me juntar a essa missão. Eu quero que vocês contem muito comigo, com o meu esforço, para continuar encantando os nossos clientes e os nossos consumidores. A minha missão aqui, desde o dia 1, com toda certeza, é assim que eu vou botar a camisa todos os dias para sair de casa e encantar nossos clientes, nossos consumidores. Obrigado pela oportunidade, contem muito comigo. Excelente, obrigado. A gente que agradece, Matheus. E você, Sidney? Obrigado pela oportunidade de estar aqui também, junto com o Matheusão aqui, grande parceiro. Aqui nós falamos sobre resultados, né? Sim. Aqui está explícito aqui, e como consumidor e clientes no centro das nossas decisões, aquilo que a gente vai fazer. Acho que o recado é o seguinte, é simples, pessoal, né? É simples de raciocinar, é simples de colocar isso em prática. Nós somos uma empresa de bem de consumo. A população, de uma forma geral, ela degusta o nosso produto, ela consome o nosso produto. Então, esse produto, ele tem que nascer muito bem, ele tem que ser trabalhado todos os seus processos, ser vendido bem, para que esse resultado chegue até a empresa M. Dias Branco. E quando nós falamos de resultado, o resultado não vem por si só, é muita transpiração. A gente fala, não é nada fácil. É fácil porque vocês estão comentando aí. Não, muito pelo contrário. A gente sabe que como é desafiador, todos os dias, a gente buscar oportunidades, fazer melhoria, entender o que o cliente quer, mas esse é o nosso papel. Porque se não fosse esses problemas, não teria graça nenhuma, né? Estamos por aqui. Então, eu deixo a todos aí o nosso recado, o meu recado. Não desistam nunca, né? Vamos sempre ouvir os clientes e os resultados virão. Joia, obrigado, Sidney.
Bem, eu achei essa conversa muito rica. Tá muito claro para a gente que colocar o cliente no centro das nossas decisões é uma escolha estratégica para a companhia e que se a gente fizer isso de forma cotidiana, isso vai consequentemente trazer bons resultados para a M. Dias Branco. Muito obrigado aí pela participação de vocês, acho que ficou muito rico o conteúdo do nosso podcast. E assim, a gente encerra essa série de 3 podcasts em celebração aos 72 anos da M. Dias Branco. Nós tivemos um podcast para cada tema: conexão, propósito e resultados. Eu quero parabenizar todos os colaboradores que fazem parte dessa companhia. Esse evento celebra o nosso trabalho, celebra o trabalho de você que sonha, realiza e cresce todos os dias com a M. Dias Branco. Muito obrigado.